Uma boa noite a todos. Irmãos, vou trazer um trecho da palavra de Deus bem conhecido. Mas é importante a gente pensar e repensar. Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, começando do versículo 12. É Adão e Cristo, duas personagens, uma terrestre e outra celeste. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus como o homem anda. Do versículo 12 até o versículo 21. Irmão Pedro, você faz a leitura, por favor? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, irmãos, aqui possamos pensar com o pensamento voltado o que é o homem neste mundo e o que é o homem após este mundo. Quando nós lemos aqui Adão, então todos nós aqui somos descendentes de Adão. E ainda mais, herdamos de Adão aquilo que Deus não queria que o homem herdasse, o pecado. E o pecado veio a morte. Por isso que todos moram. Seja salvo ou não salvo, todos moram. Interessante que o primeiro versículo já é bem claro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem levantará a mão e diz que não pequei? Qual do homem? A Bíblia diz todos, sem exceção, todos pecaram. Todos. Vocês sabem que o homem, quando ele nasce, já nasce abaixo do pecado? Aquela história que é um anjinho, isso aí não é verdade, irmão. Isso é mentira. Já nasceu abaixo do pecado. A Bíblia é bem clara a respeito disso. E a Bíblia aqui fala do Adão
E nós, homens, filhos de Adão. Assim como Adão pecou e veio a morte, assim também nós pecamos e veio a morte para todos. Porque diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante a gente refletir a respeito disso, para o nosso conhecimento e o nosso testemunho diante das pessoas, para que as pessoas possam compreender este ato de vida enquanto vivemos neste mundo. E a esperança da vida eterna, aonde está o perdão dos pecados. Aqui diz que até o regime da lei havia pecado no mundo. Aonde não a lei não é levada em conta o pecado. E diz no versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então a Bíblia mostra esse tempo desde Adão até Moisés. Por que a Bíblia fala Adão até Moisés? Porque Moisés foi o homem escolhido por Deus e por Moisés foi entregado a lei para Moisés, para que Moisés entregasse a nação de Israel. Mas desde Adão até Moisés, muitas pessoas nasceram e muitas pessoas morreram. E a Bíblia diz pessoas que morreram, até aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão, que prefigurava Cristo, que havia de vir. Como Deus, Ele, no seu poder, Ele tem mostrado ao mundo como Ele faz as coisas. Como Ele faz as coisas. Nós lemos na história que Enoque nem passou pela morte, foi trasladado, porque não pecou, mas Deus o trasladou ele. Então, uma das figuras que estava representando Cristo. Agora veja o versículo 15, irmãos. Entra numa fase bastante importante. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Aqui está falando da salvação gratuita, esse dom gratuito, que é dada por Deus para o homem. Que as pessoas não entendem isso muitas vezes. Às vezes as pessoas querem pagar por a salvação. Nós vimos pessoas, às vezes, subindo o morro, descendo o morro, achando que por isso recebe perdão do pecado. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que isso é rigor ascético. Não tem valor algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo descreve isso em Colossenses. Porque é uma dádiva de Deus a salvação. A salvação é um presente. Basta a pessoa crer pelo Evangelho. Ele recebe o perdão dos seus pecados no sangue de Cristo derramado naquela cruz. E ele vai viver para a eternidade com Cristo. Mas em Adão, as pessoas morrem e é lançado no lago de fogo do inferno. Aqueles que morrem no pecado. Mas aqueles que creem em Cristo, eles são salvos do lago de fogo do inferno. É uma dádiva de Deus em Cristo. É dom gratuito. É importante a gente pensar a respeito disso. Este grande amor de Deus em Cristo Jesus. Porque os dias se passam muito rápido mesmo. Então essa dádiva de Deus faz uma diferença entre a dádiva de Deus para a salvação com o contraste do pecado para a morte. E o versículo 15 é muito esclarecedor a respeito disso. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, essa graça de Deus foi colocada no mundo.
E sobre muitos aqueles que creem, que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador desta vida para a eternidade. Recebe o perdão dos seus pecados porque crê no sangue de Cristo derramado na cruz. Esta é a importância do Evangelho, da salvação, para que as pessoas creiam e tenham a esperança da vida eterna. Já pensou, irmãos? A pessoa que ouve o Evangelho e não crê, depois que ele morre, vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Ele vai ter lembrança que ele ouviu, mas ele não acreditou. Agora os que creem não estão salvos do lago do fogo do inferno. Então isso é um presente de Deus, essa salvação é a dádiva de Deus, é um dom gratuito. O versículo 16 dá continuidade ao versículo 15. O dom, entretanto, não é como o caso aqui, somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer, a graça de Deus, ela supera todos os pecados cometidos do homem. Todos os pecados. Todos mesmo. Transcorre, quer dizer, ele ultrapassa e dá-lhe o perdão. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é remidora. A graça de Deus, ela resgata. A graça de Deus, ela perdoa. A graça de Deus, ela dá esperança para a vida eterna. Este é o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele transcorre de muitas ofensas para a justificação, quer dizer, para o perdão. A palavra justificação aqui significa o perdão. O versículo 17, irmãos. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Vamos ficar atentamente que reinou a morte. O pecado, ele reina na vida do homem para a morte. Vocês sabem o que a palavra significa reinar? Um imenso poder. Um poder soberano sobre qualquer homem neste mundo. É o pecado. Por isso que o homem sem Cristo, ele não vive sem pecar. Ele só tem condições de parar de pecar quando ele crê em Cristo. Assim mesmo, ainda muitas vezes se encontra em fraqueza. Mas o Senhor já perdoou os pecados daqueles que creem. Então, se pela ofensa de Adão reinou a morte. Olha, irmão, vamos observar esses pontos. Se pela ofensa do pecado que Adão cometeu, reinou a morte. Mas agora é o contrário, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de só saber Jesus Cristo. Aqui tem dois reinados aqui. O reinado que é o pecado para a morte e o reinado da graça de Deus que é para a vida. Vamos pensar a respeito disso, vamos pensar em nossos corações, os corações de nossa mente, que podem pensar com clareza, quando olhamos a palavra de Deus, para vermos este grande amor de Deus, que testifica a nossa presença a cada dia por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não é como os dias de hoje, irmão, Natal, isso é mentira. A mentira está usando o nome de Cristo para pecado. Cristo não nasceu nesse dia 25, não, isso é mentira. Isso foi uma invenção da Igreja Católica, no final do século III, no início do século IV, pelo imperador Constantino. Ele tirou a adoração do Deus Sol, da antiga Roma, que adorava. Não, vamos tirar o Deus Sol do dia 25 e vamos colocar que nasceu Cristo. É mentira, isso é uma mentira, e as pessoas estão enganadas por isso. E nós vimos aqui quantas mortes, quantas bebedeiras de pecado tem acontecido. Por quê? Porque é oposto à vontade de Deus. Porque se Deus, ele interessasse por festinha do nascimento de Cristo, ele deixava escrito na Bíblia, ela festeja, porque esse é o dia que ele nasceu. Mas a Bíblia não relata esse dia. Então deve tomar muito cuidado. E Cristo, ele veio, ele nasceu, mas ele veio com a finalidade. Entregou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos pecados a todo aquele que nele crê. E é de graça isso, é uma dádiva de Deus.
Então esse versículo 17 é muito esclarecedor a respeito disso. Vamos para o versículo 18. Irmão. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Olha aqui. Olha, observe isso. A morte e a condenação do pecado e a graça de remissão dos pecados, perdão, que é a justificação. Então é muito claro isso. Não entende quem não quer crer no Senhor Jesus Cristo. Mas quem crê no Senhor Jesus Cristo e olha para a palavra do Senhor, ele pode entender e crer que essa salvação é uma dádiva dada por Jesus Cristo. Tem alguma dúvida a respeito disso? Tem alguma dúvida? Estou fazendo uma pergunta. Tem dúvida a respeito disso? Para mim, não. Eu não tenho dúvida. Certamente todos que creem não têm dúvida. E todos que hão de crer não terão dúvida. Certo? Este é um ponto bastante evangelístico da parte de Deus, inspirado pelo Evangelho da Graça, pelo apóstolo Paulo, que foi chamado para esse ministério. Então ele escreveu isto, designado pelo propósito de Deus, fazendo essa declaração às pessoas para a salvação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que contraste, irmão. A vida de uma pessoa no pecado, caminhando para a morte e para a condenação. E as pessoas que ouvem o Evangelho da salvação, eles então vão ver que se crer em Cristo, serão livres dessa condenação. Em Adão todos morrem e todos serão julgados e condenados. E todos que creem em Cristo são perdoados, são justificados e são salvos. Não tem condenação, porque Cristo pagou na cruz, lá do Calvário, pelo sangue derramado naquela cruz. E a Bíblia se tornarão justos. O que quer dizer se tornarão justos? Pessoas que procuram agora a viver diante do propósito de Deus por Jesus Cristo. Justo porque o Senhor justificou com o seu sangue derramado na cruz. Não há outra solução, é essa. Esta. Aí, o versículo 20, sobreveio ali para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei dada por Deus a Moisés não era para a salvação, era para mostrar ao homem o pecado do homem e para a condenação. Então é para que avultasse. A palavra avultar significa o quê? Volume e abundasse. Quer dizer, o homem no pecado agora tinha a escritura que mostrava: tu pecaste, és pecador e vais morrer e vais ser condenado. Então a lei, nós temos 2 versículos na Bíblia que falam que a lei não veio para a salvação, ela veio para a condenação. Às vezes as pessoas não entendem isso. Hoje nós temos um grupo religioso que nós guardamos o sábado porque está escrito. Não é assim. Por favor. A pergunta é: quantas pessoas ele matou por não guardar o sábado? Não pode. Mas o mesmo trecho que fala de guardar o sábado é o trecho que fala: se encontrarem pessoa apanhando um feixe de graveto, seja o primeiro a tirar a pedra para matá-lo. Isso era guardar o sábado. Então as pessoas acham que eles fazendo um meio termo está tudo ok, mas não é assim. Deus não é Deus de brincadeira, não. Entenderam, irmãos, esse ponto? Aqui estou só dando alguns exemplos. Então a lei foi dada para que avultasse o pecado. Mas o homem condenado pela lei no pecado, ele ia morrer no pecado.
E Deus, então, enviou seu Filho Jesus Cristo, cumprindo todos os requisitos da lei, foi o único no mundo que cumpriu todos os requisitos da lei, foi Jesus Cristo. Porque ele não pecou, ele não era pecador. Ele era Deus. Interessante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinasse pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse versículo aqui, irmão, 21, que fala aqui do reinar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos qual é maior, é o pecado ou a morte? Qual é o maior dos dois? É o pecado ou a morte? Claro que é o pecado, porque é o pecado que causa a morte. Isso é só para a gente entender isso. E qual é o maior? A graça ou a vida? A graça. Porque se não fosse a graça, o homem não teria vida. Se não fosse o pecado, o homem não teria morte. Então, por isso que reina o pecado e reina a graça. É importante a gente perceber esses pontos, para que possamos compreender e viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens creiam em Jesus Cristo. Amém?